Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Senhor, nós cremos na Tua Palavra. É a Tua Palavra que liberta. Por isso, semeia a Tua Palavra nos nossos corações nessa noite. E com a unção e o agir livre do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, neste lugar, o Senhor abre os olhos para que nós, do nosso entendimento, para que nós possamos compreender plenamente qual é a Tua vontade para nós nessa noite, em nome de Jesus. Tua palavra é vida para quem a acha, em nome de Jesus. Versículo 26, no capítulo 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Glória a Deus por sua palavra. O Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. A palavra de Deus aqui nos afirma e nos ensina que, na realidade, o homem, qualquer um de nós, estamos longe de saber como orar da forma correta. E Deus nos enviou o Espírito Santo e diz assim: é o Espírito que vai ajudar nas vossas fraquezas. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. E a oração é algo que traz a intimidade entre o homem e Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, a Bíblia fala que ele vinha se relacionar com Adão todos os dias. Diga comigo, Deus vinha falar com Adão todos os dias. Amém, amados? Todos os dias. E sabe por quê? Porque Deus tinha, como tem até hoje, prazer. Deus criou e viu que tudo aquilo era bom. E Ele estabeleceu um relacionamento. E Adão tinha prazer também na presença de Deus. Todos os dias ele falava com o Senhor e tinha intimidade com Deus. Então nós vemos que o projeto original de Deus é o relacionamento. Através de uma oração. A oração é isso, é o relacionar-se com Deus, é falar com Deus. Até que então entra o pecado. Todos nós conhecemos bem a história. E no dia em que o pecado entrou, então entrou a separação. Ocorreu a separação do relacionamento de Deus com o homem. Quando Deus veio falar com ele, ele já se escondeu, já não tinha mais aquele mesmo prazer, porque tinha pecado. Tinha pecado. Mas nós vemos que Deus, na figura de Jesus Cristo, enviando o seu Filho, como está escrito lá no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. E nós percebemos tão simplesmente que Deus está ali
de uma vez por todas, oferecendo um sacrifício definitivo para que os nossos pecados não fossem apenas encobertos, mas fossem perdoados e eliminados, aleluia, para que fôssemos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, para que isso? Porque Deus estava assim reconciliando o mundo consigo mesmo. Para quê? Para o projeto original de Deus. Deus criou o homem e Deus vinha falar com o homem todos os dias. Pela viração do dia, Deus tinha prazer de estar se relacionando com o homem. Quando Deus entrega Jesus Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo, Ele está nos proporcionando uma chance de vivermos o projeto original de Deus para as nossas vidas. E o pecado já não mais tem domínio sobre as nossas vidas, aleluia. Porque o sangue de Jesus cobriu tudo, apagou tudo, nos tornou assim as nossas vestes mais alvas do que a neve. Mas tudo isso, quando nós encontramos Jesus, e eu louvo a Deus pela vida de toda essa igreja abençoada, bonita, como estou vendo hoje aqui, tantas vidas, sei que Deus está se movendo tremendamente nesta cidade, para que o reino dele se expanda ainda mais a cada dia. Como a pastora dizia aqui há pouco, oração, intercessão, não apenas por nós, mas orar e ser um abençoador, que Deus nos chama para ser dispenseiros da sua graça, do seu poder. Então, amados, Deus nos dá oportunidade de nos relacionar como era sempre, como sempre foi o projeto dele. Só que hoje, nós precisamos fundamentalmente da ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem não tem intimidade com o Espírito, quem não se deixa ser guiado pelo Espírito, tem muitas dificuldades. Às vezes ele até acha que ora, até acha que ora muito, mas na realidade, a Bíblia nos ensina que hoje, no tempo da graça, já no Novo Testamento, nós precisamos ser guiados, até nas nossas orações, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos guia e nos guiará em toda a verdade. Ele nos mostra e nos revela. Quem é que nos revela a vontade de Deus? O Espírito. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito traz vida, o Espírito vivifica. Quantas pessoas tão cultas conhecem a Bíblia de forma aprofundada, no sentido literal? E outras talvez que sabem tão pouco, mas que aplicam aquilo com sabedoria e guiadas pelo Espírito Santo e vivem maravilhas em sua vida. Eu não desejo que nem eu, nem você saibamos pouco. Pelo contrário, a Bíblia fala também, nos incentiva a crescer na graça, mas também no conhecimento. Até mesmo porque, quando nós conhecemos, não somos mais ignorantes e fazemos parte da vontade de Deus. Porque no tempo em que o povo pereceu, a Bíblia diz assim, o povo perece porque lhes falta conhecimento. Então eu não desejo que eu e você saibamos pouco, mas eu desejo que saibamos com a unção e com a revelação do Espírito Santo de Deus. Que não preciso de correria. Tanta gente, eu já vi assim, muitas Bíblias, propõem um projeto de oração, de leitura da Bíblia, anual. Como ler a Bíblia em um ano. Talvez alguém já tenha visto isso. Olha, faz assim, lê tal capítulo, lê... Eu quero dizer, talvez você não vai ler 4, 5 capítulos, mas se você ler 3, 4 versículos e pedir, Espírito Santo, me revela qual é a vontade de Deus para a minha vida, Deus vai te mostrar mistérios que você ainda não conhece. Deus vai te revelar coisas que você ainda não tinha enxergado. Quantas vezes, tanto para os novos,
os novos em Deus, na igreja, quanto também para aqueles um pouco mais antigos com Deus. Por quanto tempo, talvez você tenha lido um trecho de uma palavra de Deus, e quando vai novamente, o bispo, a pastora ou o pastor, vai pregar a respeito daquilo que, quando já fala assim, abre lá. Tem muita gente que fala assim, eu já sei o que está escrito. Não preciso nem abrir. E aí ele quer até, às vezes faz uma, quer ver? Vou falar de cor. E o pastor começa a ler e ele começa lá. Faz isso não, abre a Bíblia, leia. Sabe por quê? A palavra de Deus é que nos liberta e é que nos revela pelo Espírito Santo qual é a vontade de Deus. E por mais que eu já tenha lido, hoje Deus quer me mostrar aquilo que eu ainda não tinha visto. Tem sido uma bênção este ano, a visão que Deus tem dado ao bispo e à pastora, nos ministrando tanto sobre a oração. Nós temos ouvido muito Deus falar sobre oração. E realmente nós precisamos de oração. De saber como ter entrada na presença de Deus. Quando Jesus estava próximo de ser preso para ser levado e crucificado, Jesus se retirou para orar e quando voltou encontrou os seus discípulos dormindo, descansando, displicentes. E Jesus, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Pelo menos uma hora. Vocês estão vendo as coisas que vão acontecer? Vocês não estão enxergando tudo que vai se passar, vocês estão dormindo. Orem comigo uma hora. E Jesus se retira. E assim, segunda vez volta, eles estão dormindo. Orem comigo pelo menos uma hora. E Jesus repreende, Jesus chama a atenção. E Jesus desperta todos eles, fala assim, ei, precisa orar. É preciso orar. Você já parou para pensar que, por que Jesus orava tanto? Jesus sendo Deus, sendo filho de Deus, por que ele orava tanto? E quem somos nós para querer a unção de Deus, para querer o manifestar de Deus, para querer todas as coisas de Deus, só indo à igreja? Se nós não oramos, se nós não buscamos a presença de Deus todos os dias. Jesus ensinou sobre a importância, e a Bíblia até diz sobre o dever de orar sempre. Na oração tão simples do Pai Nosso, Ele ensina a nós orarmos e reconhecer a grandeza de Deus, a buscar a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita aí no céu. Todos nós sabemos disso. Mas Ele ensinou também o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Porque amanhã eu vou estar nos teus pés novamente e eu sei que o Senhor vai me abençoar. Então o Senhor me abençoa com o de hoje, porque amanhã nós conversamos de novo. Aleluia. Como é que o povo fazia lá no deserto, quando Deus enviou o maná? Muitos até, é da natureza humana, né? Quiseram ser espertinhos e ajuntaram. Falou, vou guardar para amanhã, porque vai que amanhã Deus não vem. Vai que amanhã não vem, sabe, a padaria de Deus não funciona. E o que acontecia? Nós sabemos o que a Bíblia nos diz. Estragava, não ficava bom. Nós não podemos nos conformar com o alimento de semana em semana. Oh, aleluia! Nós precisamos ter a visão mesmo de estar na intimidade, guiados pelo Espírito Santo. E ainda digo mais, hoje, a falar sobre a tranquilidade de querer, do querer a vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Quem quer a vontade de Deus? Eu quero. Mas nós vivemos tanto a pedir coisas a Deus. E isso não é mal, isso é bom. Porque até esses dias mesmo, nós vemos a palavra de Deus, através das pregações, dizendo assim,
Todo que pede, recebe. E todo que bate, a porta abre. Todo que busca, encontra. E é assim. Só que muitos querem exigir de Deus e determinar Deus, eu quero isso, mas eu quero agora. Ele não quer o tempo de Deus. Em Provérbios a Bíblia diz assim, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa vem de Deus. Se o que você está pedindo faz parte da vontade de Deus, creia. Nós lemos aqui, né? O versículo que nós lemos aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não demora. Deus não tarda. O tempo dele é perfeito. É na hora que nós precisamos. No momento em que nós podemos desfrutar. Eu penso assim, eu entendi, né? Deus falando comigo assim, quando nós oramos e pedimos alguma coisa que é da vontade de Deus, até mesmo porque em Efésios, a Bíblia fala que Deus já nos abençoou com tudo que nós precisamos, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E eu fico pensando, então, que tudo aquilo que eu preciso, Deus já me deu. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, faz anos que eu venho orando por uma coisa, e eu sei que Deus já me deu, mas não vi ainda. Ainda não vi. Será? Semana passada nós recebemos de Deus a palavra, que talvez poucos tenham se atentado, ou se lembrem, que quando Isaac ele teve a Rebeca por esposa, ele tinha 40 anos, e quando ele teve os filhos, passou-se 20 anos. O versículo ele é tão sucinto quando diz assim, Isaac orou a Deus em favor da sua esposa. E o versículo diz, e Deus ouviu as orações de Isaac. Diga aleluia, igreja. Não é assim? Aí o versículo talvez faça alguém entender assim, pô, ele orou, Deus já fez aparecer. Foi assim? Quantos anos? 20 anos. Oh, glória. E 20 anos, amados. Estou falando, querendo que você talvez hoje possa compreender que é 20 anos para uma pessoa que desde pequeno vem ouvindo do seu pai, que Deus tinha feito uma promessa para ele. Que Deus tinha falado para ele assim, olha, mudei o seu nome, porque Abraão se chamava Abrão. E Deus mudou o nome dele, dizendo para ele, de ti farei uma grande nação, pai de muitos povos. Oh, aleluia! Então, quando Isaac, pequeno, ouvindo essa promessa, porque Abraão contava, ensinava para ele, talvez na cabeça dele ficasse assim, vai ser mamão com açúcar. Vai ser fácil. Porque o interesse é de Deus. A promessa é de Deus. Então está tudo certo. Quando Deus chamou a esposa e trouxe, e ele foi tomar consciência do que estava acontecendo, ela era estéril. Mas a Bíblia diz, eu achei muito tremendo, não vou entrar muito por esse assunto porque é outro, mas o Isaac amou a Rebeca. O casamento arranjado por Deus é coisa boa, meu irmão. Não é porque era arranjado por Deus que ia chegar o Isaac falou, o que é isso, meu Deus? A Bíblia fala que de longe ela olhou e já viu ele. Quem é aquele lá? E ele também já viu ela e veio ao encontro. E a Bíblia diz que Isaac amou aquilo que Deus preparou para ele. Aquilo que Deus proporcionou para ele. Mas era estéril. Então, quer dizer, o próprio Jesus Cristo, nos ensinando a ser igreja, nos ensinando a ser vencedor, disse assim, no mundo tereis aflições, mas sejam animados, porque eu venci o mundo. E ele fala assim, eu estou convosco até a consumação desses dias maus. Oh, glória! Então, dia mau, pode se levantar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer.
Então é transitório, a Bíblia também fala leve e momentânea, é a tribulação, aleluia. Então, dia mau pode ter. Em Efésios, que nos fala sobre a armadura do Senhor, a armadura de Deus, fala assim, reveste dela, para que possais resistir no dia. Então tem dia mau, tem dia que é mau. E eu declaro em nome de Jesus que a maioria dos seus dias sejam bons. Porque também é promessa de Deus. Nós vivemos, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu declaro isso sobre você, mas não posso te dizer que não haverá dias maus. Mas vai resistir, vai passar, e você vai ver, Deus é contigo e não te desampara. Deus é contigo e não te desampara. Quando nós oramos e pedimos o auxílio do Espírito, Espírito Santo, me ensina a satisfazer os propósitos de Deus. É aí que nós estamos pedindo, de uma forma diferente, mas aquilo que Jesus ensinou, faça-se a tua vontade, aqui na terra, aqui na minha vida, como ela é feita aí no céu. O Espírito sabe qual é a nossa real necessidade. E eu estava pensando que quem tem filho aqui, pequeno, de 10 anos para baixo, aí, se o filho, outro dia meu filho virou e falou assim, papai, você comprou um ônibus para mim? Eu quero dirigir um ônibus. Ô, glória. Falei, meu filho, mas um ônibus? Mas ele queria dirigir um ônibus. E vamos imaginar que eu tivesse condições de comprar um ônibus para ele. Eu poderia comprar. Mas ele poderia dirigir? Não. Pode ser que meu filho, daqui 5 anos, ele vai estar com 9, quase 10, ele fala assim, papai, faz 5 anos que eu estou te pedindo um ônibus, você não me deu o ônibus ainda, papai. Mas não é porque o pai não quis dar. É porque não é o momento. O tempo de Deus na nossa vida é algo perfeito. Quanto tempo nós estamos pedindo a Deus, talvez você esteja pedindo a Deus, você que está ouvindo aqui. Pastor, faz tanto tempo. Mas será que você poderia dirigir? Creia nessa promessa que nós lemos aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele homem que estava sentado na porta do templo, Formosa, quando Pedro e João estavam indo para a oração, ele era um homem que tinha uma necessidade clara. Hoje nós sabemos disso, é mais fácil saber da história. Ele não andava. Então o que ele precisava mais urgente na vida dele? Andar. Mas quando Pedro e João passam, o que ele pede? Dinheiro. Porque era o que ele estava acostumado, era o que ele estava condicionado a pedir. Deus tem muito mais para as nossas vidas, amados, do que aquilo que nós achamos que nós devemos pedir a Deus. A Bíblia não fala que Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, às vezes, nós estamos pedindo alguma coisa, mas realmente o que nós estamos precisando é algo maior ou outra coisa. E quem é que intercede verdadeiramente pela nossa real necessidade? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Você não precisa abrir, mas lá em Efésios, no capítulo 6, fala assim, orando em todo tempo, no Espírito. Que não necessariamente significa orar em línguas o dia todo, mas é orando em todo tempo, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo guiado pela vontade de Deus, porque é Ele que nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos pensar naquilo que interessa mesmo, porque de coisas naturais, isso já é acréscimo do Senhor. Vamos pensar no nosso chamado, no nosso ministério, que Deus levantou. Todos que estão aqui nessa sala, eu quero te dizer, você tem um chamado forte de Deus na sua vida. Todos. Nem todos tocam um instrumento, ou cantam, ou pregam assim num púlpito como esse. Nem todos
lideram uma intercessão, mas um chamado único de Deus nós temos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse chamado todos têm. E o chamado de Deus é na rua, não é aqui dentro. Aqui, glória a Deus, nós falamos das maravilhas, nós nos regozijamos, nos alegramos, cantamos e exaltamos a Deus, recebemos os ensinamentos de Deus, mas o chamado mesmo é aí. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. A pastora falava aqui desse propósito de orarmos então. Ora esses dias, 10 dias, intercedendo, clamando ao Espírito: ajuda-me, Espírito, guia-me na tua verdade, para que eu possa, aonde for nesta cidade, ser um mensageiro do teu evangelho e arrancar almas, atrair almas para o teu reino, ser um abençoador, ser um dispensador da graça de Deus. Porque enquanto isso, tenha certeza de que o Mateus 6,33 vai estar sendo cumprido na sua vida todos os dias. Deus nos propõe na realidade, amados, em Mateus 6,33, uma troca muito boa. Fala assim: cumpra essa missão minha, e o que você tem aí, você me entrega, que eu vou fazer. Mas coloca prioridade. Coloca prioridade. E para nós priorizarmos o reino de Deus, nós precisamos ser guiados todos os dias. Abra sua Bíblia também aqui, em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é a nossa orientação. Feche os seus olhos, diga assim: Espírito Santo de Deus, me ajuda nas minhas fraquezas, guia minha vida, me orienta, Senhor, no verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Ajuda-me a estar todos os dias na presença do meu Deus, em nome de Jesus. Amados, o Espírito é que nos dirige, que nos revela. O Espírito é que traz a manifestação do poder na oração. A oração, ela precisa ser selada com o poder do Espírito Santo. Não é por muito falar, porque se fosse assim era fácil. Fala, e passa uma lista de obrigações para Deus. Muitas pessoas fazem isso. Ó Deus, hoje eu estou aqui, e está com a caneta, anote. Isso. Ele não quer ouvir a Deus, ele não quer ter intimidade com Deus, ele não quer ser guiado por Deus. Ele quer apenas determinar algumas coisas a Deus. Quando nós pedimos a ajuda, como nós pedimos agora, do Espírito Santo, Espírito Santo, intercede por mim, me ajuda a enxergar, a ver, manifesta a tua unção e o teu poder. A oração pode ser muito simples. Quanto mais simples, mais agrada o coração de Deus. Mas se ela vier carregada da unção do Espírito Santo, maravilhas acontecem. Uma oração muito elaborada, muito cheia de palavras, de um vocabulário tão vasto, mas se tiver vazio da condução do Espírito Santo, não vai alcançar nada. Precisa da direção do Espírito. Observe uma coisa: quando Jesus subiu aos céus, já ressuscitado, ele disse aos discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês ficam, não faz nada, nem sai para pregar, para anunciar, para curar, não faz nada.
sem antes receber a promessa que vem do Pai. A promessa que é o Espírito Santo. E quando vocês receberem, está lá em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder. Diga, eu recebo poder através do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então sereis as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, tanto aqui em Ituverava, quanto em toda a região, como em todo o país, aonde você estiver, você vai ser testemunha de Deus, porque o poder do Espírito Santo está dentro de nós. E o privilégio maior que nós devemos ter e sentir é de saber que este poder operante de Deus, Deus escolheu a cada um de nós para fazer a sua habitação. Acaso não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! E que o poder de Deus habita em vós? Aleluia! E aqueles discípulos ouviram isso de Jesus e obedeceram. Eles ficaram reunidos no mesmo lugar, Atos 2, orando. Mas eu posso te dizer que eles não estavam orando, fazendo petições particulares. Eles não estavam ali orando de qualquer forma, eles estavam sedentos e querendo. E nós queremos receber o poder. Queremos receber o poder. E a Bíblia diz que de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente veio o Espírito Santo sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia. E aquele Pedro, covarde, que negou Jesus 3 vezes, agora ele era um homem destemido, ele era um homem encorajado, intrépido, ousado, por quê? Não é porque ele mesmo mudou, mas o poder do Espírito Santo que habitava dentro dele o fez uma nova pessoa. E ele, com ousadia, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E já foi levantando o homem, sem dúvida. Quando nós temos convicção que o Espírito de Deus está agindo em nossas vidas, nós não duvidamos do que Deus vai fazer. Ele não duvidou, já pegou aquele homem assim, vamos, e ele foi, o homem saltou e foi para a igreja junto com eles na oração, saltando de alegria. Oh, glória! Aquele homem que não sabia pedir o que ele realmente necessitava, recebeu através do poder do Espírito Santo que estava em Pedro e João. E é isso que nós temos que, enquanto igreja de Deus, pedir ao Senhor, que nós possamos ser uma representação do poder de Deus nessa cidade. Que as pessoas mesmo, aquelas que não têm consciência de que precisam de Jesus, mas que o Espírito Santo, através da sua vida, vai alcançar jovens, casais, velhos nesta cidade, todas as pessoas em nome de Jesus Cristo. É orar e pedir, Espírito intercede. Agora eu já não estou orando mais aquela oração tão... Senhor, abençoa minha casa, os meus filhos, meu marido, minha esposa. Amém. Eu estou orando, faz a tua vontade. Manifesta o teu poder. Cumpre o teu poder na minha vida, Senhor. Eu vou sair hoje de casa para o trabalho, para iniciar o dia, mas o Senhor me usa, porque lembrando que nós estamos aqui para ser servos de Deus. Depois é que fazemos as outras coisas. Então, Senhor, não deixe eu passar um dia sem cumprir a tua missão nesta cidade. Me dá oportunidade de pessoas para que eu possa ser usado. Ah, Senhor, quando nós chegamos assim nesse sentido, amados, é porque nós estamos tendo um pouco de intimidade com Deus através do Espírito Santo. Não é por conhecimento, também não é por força. Hoje, os tempos atuais, as pessoas têm buscado muito conhecimento de internet, conhecimento de pessoas, e não têm se voltado a orar.
Em 2 Crônicas, Deus diz que não tem outro caminho. É orar, buscar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e orar e se converter, eu ouvirei dos céus, oh aleluia, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, mas não sem clamor. As pessoas do mundo atual estão querendo poder, estão querendo unção, sem querer entrar na presença de Deus, sem querer falar com Deus, sem querer ser dirigidas por Deus. Quando nós clamamos ao Espírito, como hoje estamos clamando aqui, Espírito, me guia para manifestar o teu poder na minha vida, nós estamos entregando a direção da nossa vida nas mãos de Deus, para Ele fazer aquilo que eu pedi para Ele, aquele pedido que faz 5 anos, Senhor, na hora que o Senhor achar que é melhor, eu creio que tudo coopera para o meu bem, porque eu te amo, mas não desisto dos meus sonhos. O Isaac não desistiu, 20 anos, e eu fico pensando como é que era a oração de Isaac com Deus. Isaac devia orar e falar, Senhor, lembra das tuas promessas, lembra da promessa que o Senhor fez ao meu pai. E ele orava intercedendo, não é porque ele queria simplesmente filhos amados, ele orava, o bispo nos falava e nos ensinou, nos abriu assim, a palavra que Deus colocou no coração dele, ele orava pelo chamado dele. Você tem orado pelo seu chamado? Não é algo que faz um propósito de orar pelo teu chamado, para que ele não se esfrie, não se apague, mas pede, Senhor. Davi orava e dizia assim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, e renova a alegria da tua salvação, aleluia. Pede a Deus, pede ao Espírito para renovar no seu coração a alegria do primeiro amor na sua vida, aquele primeiro contato que você teve com Deus, te chamasse para alguma coisa, para orar às 3 horas da manhã, você levantava esperto, nem dormia, vamos orar, mas o tempo foi passando, e talvez as coisas foram, clama, Davi pedia, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, mas renova a alegria da tua salvação, e renova em mim um espírito reto, o Espírito. Por isso que fala que a nossa oração hoje, ela precisa ser guiada pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E o Espírito perscruta o nosso coração, conhece todos os nossos intentos, e Ele sabe da nossa real necessidade. Não vai ser por força, não vai ser por muito falar, mas é pela ação do Espírito. Quer ver? Abre em Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem por poder, né? Ninguém obriga ninguém a orar, é algo que nós entendemos que é necessário e é importante. O pastor, a pastora aqui, no caso a pastora, pode chamar todos, como aqui eu percebi ela chamando e convidando a fazer esse propósito de oração. Eu creio que todos recebem esse convite com alegria no coração, de saber que o Espírito Santo vai manifestar maravilhas nesses dias. Eu concordo com isso também, e recebo também, vamos em Franca também fazer isso, juntos com essa visão. Mas aquela pessoa que não entender a importância da oração, a pastora citava Esther, quando teve aquela situação tão ruim contra o povo dela, o povo de Deus. Ela era rainha já. E é aqui que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ela sendo rainha, ela poderia, na sua força,
se desesperar e falar, espera aí que eu vou lá falar com o rei, e vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu sou rainha, na força dela. Mas não adiantava. Quantas pessoas têm tentado resolver as coisas no seu próprio conhecimento, na sua própria força? Sabe o que acontece, meu irmão? Se desgasta, fica cansado e não resolve nada. Sejamos nós guiados pelo Espírito Santo de Deus em todas as nossas petições. O que ela fez? Ela não sabia o que fazer. Então ela falava assim, olha, chama o povo e determina eles que orem e jejuem junto comigo. Eu vou buscar saber de Deus o que é que Ele tem plano e que forma que Ele quer fazer, de que jeito Ele quer operar. Oh, glória! Quando nós fazemos isso, nós não somos obrigados a saber de tudo, amados, na hora. Josafá teve medo, foi buscar a Deus. Talvez a situação que se mostra na sua vida, na sua casa, na sua família ou no seu ministério, você não sabe o que fazer, não vá fazer na sua força. Eu vou orar e vou jejuar, porque o Espírito Santo vai me ajudar. Ele vai me guiar e Deus vai me revelar aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer executar em minha vida. Oh, glória! E o Espírito Santo, quando nós somos cheios, nós somos cheios do poder. Atos 4:31, você pode abrir lá, estamos perto aí. Atos 4:31. Tendo eles orado, todos acharam? 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! É como se assim, todos esses propósitos aqui em que nós oramos, esses 10 dias, creia que Deus é o mesmo e que Ele vai encher a cada um de nós desse poder e desse Espírito, como está escrito aqui. Todos ficaram cheios do Espírito e ousados e intrépidos anunciavam, oh glória, através da oração. Não tem jeito de pregar, de anunciar, de sair, sem termos essa intimidade e esse direcionamento de Deus na oração. Oh glória. Em Romanos aqui, capítulo 8, versículo 11, amados, que o Espírito, o poder que o Espírito é. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Diga assim, o Espírito de Deus habita em mim, me vivifica, me habilita para viver e experimentar as maravilhas de Deus. Amados, o Espírito é quem traz o poder sobre a igreja. Quando a igreja ora, o começo da oração, ela é natural. Né? Você começa orando assim, mas quando você já começa dizendo Espírito, tem liberdade. O Espírito vai trazendo o poder sobre toda a igreja. Naquele tempo, aquela primeira igreja, ela foi experimentando tantas maravilhas, porque eles foram vendo, olha, o poder de Deus está conosco. Quando Jesus deu o envio, né, e a Bíblia diz assim, e tendo eles partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, confirmando com sinais que se seguiam. Oh, aleluia! E essa marca que nós pedimos a Deus que não retire de nós. Deus sempre operou grandes maravilhas neste ministério, através da oração. Desde sempre, eu vejo sempre, né, posso experimentar desde sempre, desde pequeno, que Deus, neste ministério, sempre levantou oração para os congressos que tinham lá, que tem até hoje, mas eu digo assim, no começo,
Orava-se 1 mês, 2 meses, orando. E muitas pessoas perguntavam, mas por que ora tanto, ora tanto, ora tanto? Oramos porque queremos a unção e o poder do Espírito de Deus no nosso meio. E Deus sempre respondia, quanto mais oração, mais milagres e maravilhas, e mais vidas sendo salvas em todas as cidades. É assim que Deus tem mantido todo esse ministério durante todo esse tempo. Que nós possamos, você agora possa, fazer a sua oração com o Espírito. Se você quer depender do Espírito, meu irmão, não se engane. Porque é só Deus e você que está vendo agora neste momento, mas não se engane se você não tem vivido na dependência do Espírito, se as suas orações não têm sido guiadas pelo Espírito. Peça, Senhor, hoje eu quero selar uma aliança contigo, eu quero que o Senhor esteja agindo na minha vida. Tira todas as minhas urgências para cumprir a tua palavra, o teu poder.